Diretoria de Ensino, Região de Itu. Olá a todos para mais um ATPC de Arte. Hoje proporcionaremos uma reflexão sobre as metodologias ativas no currículo de arte, parte 1. Sou Jucimara e estou como professora especialista de currículo da Diretoria de Ensino Região de Itu. Agradeço a atenção de todos. Os ATPCs foram organizados para atender todos os segmentos de forma reflexiva, permeando o estudo do material do Currículo Oficial de São Paulo, utilizado no seu dia a dia. O nosso objetivo, nesta primeira parte da temática, permeia uma ação reflexiva formativa sobre as metodologias ativas na disciplina de arte, proporcionando momento formativo reflexivo sobre o que são as metodologias ativas e seus benefícios, permeando o currículo de arte, e também ampliando o olhar ao contexto do desenvolvimento do que se propõe as metodologias ativas em arte no currículo em ação nos anos iniciais, finais e no ensino médio. Atentamos para que vire rotina na sua organização para o nosso estudo, pois sempre quando encaminharmos o link para as unidades escolares, estaremos pontuando os materiais que serão necessários terem em mãos. Agradeço imensamente a compreensão de todos, pois a nossa intenção é de uma ação formativa e não informativa. Disponibilizamos os links dos materiais específicos de arte já trabalhados na nossa DE, como também constará na descrição deste vídeo tais links. E para o nosso estudo neste ATPC, preciso que utilizem o caderno do professor do Currículo em Ação do 4º bimestre do ensino fundamental, ou dos anos iniciais, ou dos anos finais, ou também do ensino médio. Agora, iniciaremos com uma sensibilização da Camila Zen sobre as 4 estações, um conto sobre julgar os outros e a nós mesmos. Espero que apreciem. Uma vez existia um homem que tinha 4 filhos. Ele queria que os seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado. Por isso, ele mandou cada um deles viajar para observar uma árvore de peras que estava plantada em um lugar bem distante. Mas ele pediu que fossem separados e em momentos diferentes. O primeiro filho foi visitar a árvore no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto e mais jovem no outono. Quando todos eles retornaram, ele os reuniu e pediu que cada um descrevesse o que tinham visto. O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e toda retorcida. O segundo filho disse que ela era coberta de botões verdes e cheia de promessas. O terceiro filho discordou. Disse que ela estava coberta de flores, que tinham um cheiro tão doce, eram tão bonitas, que ele arriscaria dizer que era uma coisa mais linda que ele já tinha visto na vida. O último filho discordou de todos eles e disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutas e cheia de vida. O homem então explicou aos seus filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore. E disse: meus filhos, não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação. A natureza, assim como nós, tem diferentes fases e não podemos julgar alguém ou a nós mesmos somente por uma das fases. Precisamos conhecer as pessoas e nos conhecer por completo. Só assim iremos entender os outros e a nós mesmos. Você vê, a natureza passa por diferentes processos, diferentes fases, altos e baixos,
e nem por isso deixa de continuar evoluindo e ficando cada vez mais forte. Nós fazemos parte da natureza e é totalmente natural que a gente passe por diferentes momentos das nossas vidas. E é muito importante que a gente entenda isso, para quando a gente tiver um dia ruim, você entender que não é uma vida ruim, e sim só um momento difícil. Se você desistir e se deixar abalar em dias difíceis, você perderá toda a beleza e alegria das outras estações. Não julgue você, a sua vida, nem ninguém por um momento difícil e menos florido. Lembre-se que todos nós fazemos parte da natureza e já passamos e ainda vamos passar por diferentes fases. Continue com amor, perseverança, foco e sem julgamentos, nem com você, nem com ninguém. E que a gente saiba respirar fundo no outono, continuar firme no inverno para colher os frutos da primavera e do verão. Eu espero do fundo do meu coração que essa história possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê. Professores, espero que tenham gostado. Neste ATPC da parte 1, sobre as metodologias ativas, explanaremos o que é, os benefícios ao trabalhar no currículo em ação de arte e como a sua utilização auxiliará no desenvolvimento pelos estudantes no Enem. E no próximo, a parte 2, refletiremos exemplificando quais as metodologias ativas que utilizamos no currículo. Lembrando que os materiais se complementam. Então, vamos começar? A tecnologia na educação vem progredindo cada vez mais e provocando mudanças no processo de ensino-aprendizagem. A ideia desse conceito, metodologias ativas, é propor um novo ambiente e formas diferentes de interações para que o estudante não seja apenas um ouvinte de seus professores, mas que tornem o responsável e o protagonista da sua própria aprendizagem. Então, o que é a metodologia ativa? Metodologia ativa nos estudos é um novo processo educacional que estimula o estudante a ter uma postura ativa e responsável diante da sua aprendizagem. E na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, pontua que deve guiar o currículo de toda a educação básica brasileira é a promoção do estudante como protagonista de seu processo de ensino-aprendizagem. Esse método contraria o ensino tradicional
em que o professor é detentor do conhecimento e repassa o conteúdo em sala de aula por meio de apresentações orais e materiais didáticos. A ideia é fazer que o estudante participe mais de seus estudos, saindo daquela aula expositiva e partindo para algo mais interativo, estimulando uma sala de aula inovadora. E, ao utilizar métodos que incentivem a interação do estudante com o professor e entre os colegas, e por meio de materiais e recursos pedagógicos, faz com que esses estudantes desenvolvam a sua autonomia do seu próprio processo de aprender e que tenha uma aprendizagem mais significativa e contínua. As metodologias ativas vêm sendo pensadas e trabalhadas há algum tempo e um de seus grandes precursores foi William Glasser e sua pirâmide de aprendizagem. Essa pirâmide de aprendizagem foi desenvolvida por esse psiquiatra e estudante de saúde mental, educação e comportamento humano. Ele é norte-americano, pesquisou durante anos e trouxe à educação uma nova maneira de se aprender, uma maneira alternativa e ativa por meio da pirâmide de aprendizagem. De acordo com seus estudos, William chegou à conclusão que se os seus estudantes fossem expostos a metodologias ativas, eles se desenvolveriam e aprenderiam melhor. E a partir disso, desenvolveu um gráfico em forma de pirâmide de conhecimento. Vamos observar? Então, no topo da pirâmide, ele pontua que 10% da aprendizagem ocorre quando nós apenas lemos. Então, 10% apenas, gente. Quando apenas ouvimos o conteúdo, nós aprendemos 20%. E ao assistirmos a uma videoaula, são 30% de aprendizagem. E quando escutamos e vemos ao mesmo tempo o conteúdo, aprendemos 50%. E ao discutir sobre um determinado tema, essa aprendizagem sobe para 70%. E quando se pratica exercícios de fixação? Olha que interessante, nós aprendemos 80%. E, finalmente, na base da pirâmide, ao ensinar determinado conteúdo a alguém, nós conseguimos aprender e consolidar esse nosso aprendizado em 95%. Então, vamos pensar? Com base nestes dados, pode-se notar que o método tradicional de absorção do conteúdo não é a melhor maneira de se aprender. Mas, ao contrário, quando se assume um lugar ativo em seu próprio processo de conhecimento, a aprendizagem é muito mais efetiva. Temos mais benefícios ao utilizar as metodologias ativas. O educador entra como facilitador no seu incentivo às discussões, às pesquisas e à troca de aprendizagem, tanto seja dentro ou fora da sala de aula. Isso torna um processo mais interessante e aumenta a concentração nos estudos, já que o estudante ele é estimulado pela autonomia, se tornando focado e participativo. E quando falamos de tornar o estudante protagonista do próprio aprendizado, significa desenvolver as competências
que o tornem autônomo da construção do seu conhecimento. Ou seja, o que antes era atribuído a um professor em sala de aula, agora os próprios alunos são incentivados a ter autoridade perante os seus próprios estudos, tornando-os mais competentes. Nesse sentido, se permite que o indivíduo, seja o estudante ou até mesmo o educador, o professor, que continue aprendendo por toda a vida, porque se aprende como se dá o processo de construção da sua própria aprendizagem. A metodologia ativa também permite aos estudantes expandirem suas ideias, estimulando o processo de inovação e criatividade. Com isso, você se sente livre para descobrir novos conceitos e recursos, conquistando a liberdade do seu conhecimento e podendo expressar seu ponto de vista sobre os assuntos estudados. Dessa maneira, pode estudar sozinho ou com um grupo de estudos e buscar fontes variadas para aperfeiçoar seu conhecimento e suas habilidades. O raciocínio lógico é uma competência fundamental, não apenas para seu desempenho como estudante, mas também para o mercado de trabalho. Ele diz respeito ao processo que se dá na estruturação de um pensamento lógico até a resolução de um problema. Nesse sentido, a discussão em sala de aula e os estudos de caso, por exemplo, são exemplos de metodologias ativas que colaboram no desenvolvimento dessa competência, devido à troca de experiência e ao estímulo à consciência sobre o assunto proposto. Vamos falar um pouco dos estudos de casos? O estudo de caso é uma técnica social de simulação, onde o estudante pesquisa sobre um assunto dado pelo professor e traz uma proposta de resolução, como se de fato estivesse atuando na área de estudo. Se a gente parar para pensar e refletir um pouquinho sobre essa situação, há vários momentos em que colocamos os nossos estudantes para a atenção em relação a essas resoluções e problemas no nosso currículo. O projeto se baseia na decisão, mostrando que cada problema no exercício da profissão ele pode ser solucionado de diferentes formas. Além dos estudos propostos pelo professor, você também pode pesquisar por situações verídicas que já aconteceram dentro da sua área de estudos e pensar em como faria caso precisasse resolver o problema como profissional em campo. Quantas e quantas situações trabalhamos nesse mesmo sentido nas nossas aulas de arte. Portanto, a metodologia ativa é um grande avanço para a aprendizagem no Brasil e no mundo também. Ao utilizá-la, você e o seu estudante passam a ser protagonistas da sua própria vida acadêmica e desse percurso educacional, aumentando o seu conhecimento e se abrindo para novas ideias e possibilidades. Vamos pensar na metodologia ativa e no Enem. Embora não seja uma relação direta, comumente feita, os efeitos da aplicação de metodologias ativas podem muito impactar positivamente o resultado da escola no Enem. Por quê? Porque isso acontece porque essas metodologias fazem com que o estudante desenvolva habilidades essenciais para o exame, bem como a autonomia e a visão crítica. Hoje em dia,
é fundamental garantir que esses estudantes discentes sejam preparados para essa importante avaliação ao longo de toda a sua jornada escolar. Nesse sentido, todas as disciplinas e em todos os segmentos, nós auxiliamos esses estudantes para o desenvolvimento desse ser humano integral. Mas ainda é fundamental que a escola possua um plano de proposições ativas por meio de dados. Você já conhece muitos desses dados, né? Essas metas que nós propomos a todo momento. E nada mais é que entender em que o ensino precisa avançar para alcançar os resultados cada vez melhores nas avaliações externas e internas. Com esses dados, é possível propor a metodologia ativa ideal para a melhoria da aprendizagem do estudante. Ou seja, precisamos saber quais são as fragilidades dos nossos estudantes para que possamos atender à necessidade de cada um durante as nossas aulas. Agora, é hora de partir para a prática e vamos observar o material do currículo em ação do quarto bimestre, das nossas aulas que ainda vão vir, para verificar onde estamos desenvolvendo ações que permeiem o desenvolvimento do protagonismo, o desenvolvimento da criatividade e o desenvolvimento do raciocínio lógico nas situações de aprendizagem. E também em que momentos nós trabalhamos com o estudo de caso, em qual situação de aprendizagem, em qual parte nós estamos trabalhando de uma forma fazendo com que o aluno trabalhe essa resolução de problemas. E também como podemos, dentro da nossa disciplina, auxiliar o nosso estudante para que ele desenvolva melhor o Enem. Lembrando que esses questionamentos, eles precisam ser encaminhados quando forem preencher o link da presença no final desse material. Portanto, solicito que registrem e anotem os seus estudos de uma forma clara e objetiva. Não precisa ser algo muito longo. Vamos agora pausar o vídeo para o estudo, lembrando da necessidade da devolutiva desses questionamentos. Para isso, observem no mínimo uma situação de aprendizagem apenas ao nosso estudo desse ATPC. Já retornamos. Espero que tenham aproveitado o nosso tempo de estudo. Na parte 2, que será o nosso próximo ATPC, iremos aprofundar abordando algumas das metodologias ativas que utilizamos na disciplina de arte e na área de linguagens. Vamos lembrar que o nosso festival de curta-metragem e podcast da Diretoria de Ensino irá acontecer na primeira semana de dezembro. Em breve, disponibilizaremos a abertura das inscrições. O tempo foi ampliado para no máximo 2 minutos, postados no YouTube, o tempo total. Fiquem atentos. A entrega será até o dia 20 de novembro. No link, nós disponibilizamos o acesso para incluírem os questionamentos do estudo de hoje e também para apontarem as suas necessidades formativas e, se houver as dúvidas da temática, que abordamos também. Lembrando que precisamos dessa devolutiva para a construção dos próximos materiais formativos. Agradecemos a todos e até o nosso próximo ATPC de arte.